Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui para mais uma aulinha. E o tema da aula de hoje, quadriláteros. Vamos discutir aí quais são os quadriláteros e as suas características, suas propriedades. Então, vem comigo. Primeira coisa, um quadrilátero é uma figura de 4 lados, professor. Então, um quadrilátero, 4 lados. Isso é muito importante, tudo bem? Então, quadrilátero, 4 lados. Então, vamos tentar entender quem seria esse quadrilátero. Então, observa bem. Quadrilátero é uma figura com 4 lados, e esses 4 lados, dependendo da configuração e da maneira com que esses lados estão e esses ângulos, possuem certas características. Então, observem bem, um quadrilátero ABCD. Um quadrilátero ABCD, ele possui 4 lados. Mas isso é natural. Bom, ele também possui 4 ângulos. Ângulos o quê? Ângulos, sejam eles internos, então 4 ângulos internos. Como assim, professor? 4 ângulos internos? Os ângulos internos são os ângulos que estão dentro da minha figura. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o ângulo interno, esse daqui é o ângulo interno, este daqui é um ângulo interno e este daqui é um ângulo interno. Ele também possui 4 ângulos externos. Ele possui 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Ele possui 2 diagonais. Mas, professor, você nem falou o que é ângulo externo. Pessoal, olha só. Prolonga os lados, qualquer lado. O ângulo externo é esse ângulo aqui, ó. Então, esse daqui é um ângulo externo do vértice C. Esse daqui é o ângulo interno do vértice C. E uma propriedade é que o ângulo interno mais o ângulo externo, isso é igual a 180 graus, tá? Negócio importante. Em um vértice, o ângulo interno mais o ângulo externo, isso aqui considerando no mesmo vértice, tudo bem? Então, no mesmo vértice. Olha só que facinho. Bem tranquilo, né? Então, no mesmo vértice, isso significa que a soma desses dois ângulos aqui, ó, dá 180. É natural, né? Que eu tenho meia volta. Então, para identificar ângulo externo, é só prolongar aqui, ó, qualquer que seja, e pegar o ângulo que está ali, ó. Então, esse aqui é o ângulo externo no vértice B, e esse daqui é o ângulo interno no vértice B. E esse ângulo interno mais o ângulo externo no vértice B também tem uma soma de 180 graus. Bem tranquilo? Bom, um quadrilátero possui 2 diagonais. Isso é importante, diagonais. O que seria uma diagonal? A diagonal, ela liga 2 vértices não consecutivos de qualquer que seja a figura. No caso do quadrilátero, vamos fazer aqui, ó, em vermelho. Olha só, eu tenho essa diagonal aqui. Vamos fazer outra diagonal em roxo. Olha, eu tenho essa outra diagonal aqui. E elas se interceptam em um ponto interno desse quadrilátero. Em relação a qualquer quadrilátero, não temos uma propriedade específica. Quando eu for me referir aos quadriláteros especiais, aí o encontro dessas diagonais tem características especiais. Tudo bem? Então, quadrilátero, uma figura de 4 lados, que possui 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Lembrando que em um mesmo vértice, um ângulo interno mais um ângulo externo tem que dar 180 graus, e ele possui 2 diagonais. Difícil até aí? Espero que não, hein? Agora vamos ver quais são os quadriláteros especiais e quais características eles possuem. Olha só. Bom, o primeiro quadrilátero especial que nós vamos trabalhar são os... Opa, passou aqui, pronto. São os paralelogramas, ó, quase que fugiu. Então vamos começar aqui com os paralelogramas. Então, paralelogramos. Paralelo, olha, lados paralelos. Então, um paralelogramo, eu tenho lados que são paralelos. E olha só que bonito isso, ó, paralelogramo. Então, eu tenho o lado AB paralelo a CD. Então, eu tenho aqui o lado AB
ele é paralelo ao lado CD. Não só isso, eu também tenho aqui o lado AD, ele também é paralelo ao lado BC. E o lado AB, ele tem a mesma medida que o lado DC ou CD. Então, DC. E o lado AD também tem a mesma medida que o lado BC. Então, olha só que interessante, olha só que interessante. Então, em um paralelogramo, olha só as características que nós temos. Os lados opostos são paralelos e congruentes, ou seja, esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado. Quer dizer que se eu prolongar esses dois segmentos aí, eles nunca vão se encontrar. Além disso, eles têm a mesma medida, assim como esse lado aqui é congruente a esse lado. Quando eu digo congruência, ó, lembre-se, em uma das nossas aulas aí, trabalhamos com o conceito de congruência. Congruente significa ter a mesma medida. Além disso, as diagonais, elas possuem uma propriedade muito interessante. Olha só. Quando eu traço a diagonal BD e traço a diagonal AC, isso dentro de qualquer paralelogramo. Esse ponto de encontro aqui, ó, eu vou chamar de ponto P. O ponto P, olha só, P é ponto médio da diagonal BD e da diagonal AC. Como assim, professor? Ele é ponto médio da diagonal BD e da diagonal AC. Significa o seguinte, que essa diagonal BD, ela foi dividida em duas partes, ou seja, esse segmento aqui tem a mesma medida que esse segmento. Assim como esse segmento aqui tem a mesma medida que esse segmento aqui. Então, eu tenho aqui o lado, a diagonal BD foi dividida em dois pedaços de mesma medida, tá? Então, o ponto P ele é ponto médio das diagonais. Então, paralelogramos. Paralelogramos têm lados opostos, paralelos, congruentes. Além disso, pessoal, os ângulos internos, nossa, professor, mas é muita coisa. Sim, de fato, muitas características. Ó, os ângulos internos opostos, eles possuem as mesmas medidas. Então, esses dois ângulos são congruentes, assim como esses dois ângulos aqui, ó, eles também são congruentes. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Assim como ali naqueles ângulos destacados em roxo, então esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Então, os paralelogramos têm lados opostos, paralelos e congruentes. Ó, os lados paralelos, opostos, eles são congruentes. Eles possuem as mesmas medidas. E as diagonais, elas se interceptam em seus respectivos pontos médios. Então, quando eu penso ali no ponto médio, aquele ponto médio, ele é ponto médio tanto da diagonal AC quanto da diagonal BD. Tranquilo em relação a isso? Bom, pensando ainda dentro dos paralelogramos, eu vou trabalhar agora com o retângulo. O que seria um retângulo? O retângulo é um paralelogramo. Só que é um paralelogramo em que os quatro ângulos internos possuem a mesma medida, e essa medida é 90 graus. Então, olha só. Então, o retângulo, vamos até fazer aqui também, ó. Vou pegar um espacinho aqui. E vamos trabalhar com os retângulos. Então, olha só. Quem seriam os retângulos? Bom, nos retângulos eu tenho que eles são paralelogramos, então todas essas propriedades aí são válidas. E além disso, os quatro ângulos internos possuem 90 graus. As pessoas ficam chamando isso aqui de quadrado. Lembrem-se que isso aqui não é um quadrado, isso aqui é um retângulo. Ó, os lados opostos têm as mesmas medidas e eles são paralelos. Além disso, o especial aqui é que nós temos ângulo de 90 graus. Temos ângulos de 90 graus. Então, essa é a característica. Então, em um retângulo é um paralelogramo em que os lados opostos são paralelos e congruentes, assim como a característica do paralelogramo.
as diagonais se interceptam em seus respectivos pontos médios e a característica do retângulo é que todos os ângulos possuem 90 graus. E aí, quando eu traço as diagonais, aqui as diagonais são interessantes, olha só. Vamos traçar essa diagonal aqui. E vamos traçar essa diagonal aqui. Eu sei que elas se interceptam em um ponto, que eu vou chamar de ponto P, e esse ponto P é ponto médio dessas diagonais. O que acontece? No caso dos retângulos, essas diagonais, elas são congruentes, ou seja, a diagonal AC, então a diagonal AC, ela tem a mesma medida, ó, já utilizamos a notação de congruência, né, mesma medida que a diagonal BD. Elas possuem a mesma medida, elas são congruentes. Então, isso significa que todos os lados aqui da diagonal, ó, eles serão de mesma medida. Vamos colocar 3 tracinhos para diferenciar, ó. Então, todos esses lados ali, ó, aqueles segmentos, eles terão as mesmas medidas. E tudo que eu disse para o paralelogramo também vale para o retângulo, tudo bem? Bom, quem seria o losango? Vamos escrever aqui o losango. Então, o losango, ele parece um diamantezinho, né? Sempre desenhamos assim, ó. Então, A, B, C, D. Ele também é um paralelogramo. Mas qual é a característica do losango? É que todos os lados têm a mesma medida. Tá? Essa é a característica do losango. Então, lados, ó, lados de mesma medida. Tudo bem? Então, no losango, os lados têm a mesma medida. E aí, vale todas as características das diagonais, tá? Porque elas se interceptam nos seus respectivos pontos médios. Só que aqui é especial. Elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Então, isso acontece no losango. Então, no losango, as diagonais, elas se interceptam formando ângulos de 90 graus. E aí, nós temos um quadrilátero muito especial, que ele é um paralelogramo, mas ele é um paralelogramo que é, ao mesmo tempo, um retângulo e um losango. Como assim, Mário? É um retângulo e um losango? Vamos pensar aqui no seguinte, característica do retângulo. O retângulo tem os 4 ângulos de 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, os quatro ângulos são retos. Tá? E quando eu me refiro à palavra retos, me refiro ao ângulo de 90 graus. Então, pense em um quadrilátero que os 4 ângulos internos têm 90 graus e ele também tem uma característica de losango, que é todos os lados de mesma medida. Eu sei que você está pensando no quadrado e é exatamente isso. É o nosso quadrado. Então, qual é a característica do quadrado? O quadrado tem 4 lados de mesma medida. Então, olha só, os 4 lados têm a mesma medida. Que figura é essa? Essa figura é o losango. Além disso, os 4 ângulos internos têm 90 graus. Que figura é essa? Retângulo. Então, uma figura que é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, damos o nome para essa figura de quadrado. E aí, quando eu penso na característica da diagonal do losango, olha só, as diagonais, elas se interceptam formando ângulos de 90 graus. Isso daqui é extremamente importante. Tudo bem? As diagonais de um quadrado, elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. E aí uma dica, olha só. No caso do quadrado, ele divide esses ângulos aqui, ó, em ângulos de mesma medida. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele vai medir 45 graus. Enquanto esse ângulo aqui, ó, ele também vai medir 45 graus. Afinal, eu tenho 90 graus aqui, ó. E ele divide esse ângulo exatamente ao meio. Isso só acontece quando é um quadrado, tudo bem, pessoal? Quando é um quadrado, isso daí acontece. E para finalizar os quadriláteros especiais, vamos trabalhar aqui com os trapézios. Bom, um trapézio, ele tem um par de lados paralelos. Ó, tem um par de lados paralelos.
Então, esse daqui é o meu trapézio, trapézio A, B, C, D. Característica, eu tenho que o lado AB, ele é paralelo ao lado DC. Então, eu tenho lados que são paralelos. Tudo bem? Essa é a característica do trapézio. Então, o trapézio tem um par de lados paralelos, que eu chamo de bases, tá? Uma base que é chamada de base maior e a outra base que é chamada de base menor. Então, tá aí, apresentei para vocês os quadriláteros especiais e quais são as suas características, principalmente em relação aos lados e aos ângulos. Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.